militar, aqui é o professor e sargento fuzileiro naval Ricardo Oliveira e hoje eu venho responder as solicitações dos inscritos. Eles pediram o quê? Para que eu pudesse falar uma questão de geometria espacial e uma questão de regência verbal e nominal. Quer saber mais? Quer saber sobre esse assunto? Então não saia daí. Fala, futuro militar! Eu estou aqui para responder essas demandas aí. Coloca aí, editor. Coloca aí na tela que eles querem ver. Então, nós vamos começar agora com regência verbal. E aqui eu vou falar sobre regência verbal e sobre geometria espacial, porque são questões que eu acredito que vai estar na prova de fuzileiro naval. Eu acredito que essas questões estará lá na sua prova, combatente. Então, é importante que você saiba sobre esse assunto. E antes mesmo de eu iniciar, eu vou pedir para que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder, porque nós sempre colocamos dicas. Às segundas, quartas e sextas, sempre estamos subindo vídeos. Subimos vídeos sábado, domingo, não importa o dia. Se é para ajudar, nós estamos colocando os vídeos. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda o sargento a crescer, fortaleça o canal do sargento. Pega o bisu do sargento, já deixa o teu like aí e vem comigo. Regência verbal. E o que é regência verbal? O que é a regência verbal? Regência já está dizendo, né? Ele vai reger. Aqui o verbo vai reger a preposição. O verbo, ele vai reger a minha preposição. Ou seja, o verbo vai solicitar a preposição a, o verbo vai solicitar a preposição de, é o verbo que vai dizer qual é a preposição que vai estar a seguir. Então é por isso que você tem que ler, é por isso que você tem que assistir a videoaula, é por isso que você tem que estar aqui assistindo o professor Ricardo Oliveira, porque você tem que conhecer esse assunto, porque tem verbos que ele assume a função de transitivo direto e ao mesmo tempo de transitivo indireto. Vem aqui comigo. Olha só. O verbo assistir. O verbo assistir, se ele estiver no sentido de ver, eu assisto ao jogo. Ele é verbo transitivo indireto. Ou seja, está no sentido de ver. Ele vai ser o quê? Ele vai ser verbo transitivo indireto. E o que ocorre quando ele é verbo transitivo indireto? Quando ele for verbo transitivo indireto, ele vai pedir a preposição. Então, nessa ocasião, ele pede a preposição. Por exemplo, querido concurseiro, olha aqui, ó. Vamos ver um exemplo. Olha aqui o exemplo. Assistir ao jogo. Assistir ao jogo. Olha aqui a minha preposição. Essa preposição ao é porque o verbo no sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto, ele tem que ter a preposição. Então é assistir ao jogo e não assistir o jogo. Acredito que essa questão com o verbo assistir vai estar na sua prova. Então grave isso, quando for no sentido de ver, assistir ao filme, assistir ao jogo, assistir à partida, vai ser sempre verbo transitivo indireto e vai te pedir a preposição, ok? Esse é o primeiro ponto que você tem que gravar. Já quando ele tiver no sentido de ajudar, ele vai ser verbo transitivo direto. Nesse caso, ele não pede preposição. Nesse caso, ele não vai pedir preposição. Quando for assim, eu assisto o paciente. A enfermeira assistia o paciente. O médico assistia o ferido. Então, vai ser verbo transitivo direto. Não pede preposição. No sentido de ajudar, não pede preposição. Vamos aqui ao nosso exemplo.
O médico assistia o ferido. O médico assistia o ferido, ou seja, ele ajudava o ferido, ele prestava o conhecimento dele ao ferido. Então, nesse caso aqui, quando for no sentido de ajudar, ele não tem preposição. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. Assistir no sentido de ver é verbo transitivo indireto, ou seja, ele vai pedir uma preposição. Assistia ao jogo, esse a é a minha preposição. Já quando ele for no sentido de ajudar, ele vai ser verbo transitivo direto e ele não vai ter preposição. Ele vai querer te enrolar com isso aqui na sua prova. Lá na sua prova de fuzileiro naval, ele vai querer te enrolar. Ele vai dizer assim, ó, o médico assistia ao paciente. Tá errado, não tem preposição. O médico assistia o paciente. Ou então ele vai colocar ali, ontem eu assisti o filme. Não é o filme, eu assisti ao filme. Tem que ter a preposição. E nós também temos, deixa eu apagar aqui, no sentido de morar. Aqui ele vai ser verbo intransitivo. Quando ele estiver no sentido de morar, ele é verbo intransitivo. Assisto em Manaus. Olha aqui meu exemplo, ó. Assisto em Manaus. Assisto em Brasília. Esse assistir aqui, ele está no sentido de residir, ele está no sentido de morar. Ele não pede essa preposição, a não ser essa do em Manaus, que seria o meu adjunto adverbial de lugar. Então, pega o verbo assistir, decore essas três partes, faça agora bastante questões para que você possa acertar. Outro ponto muito importante sobre regência é o verbo aspirar. O verbo aspirar, quando ele tiver no sentido de respirar, ele é verbo transitivo direto. Quando ele tiver no sentido de desejar, ele vai ser verbo transitivo indireto. Então vamos lá. Quando ele estiver no sentido de respirar, ele vai ser o quê? Ele vai ser verbo transitivo direto. Já quando ele tiver no sentido de desejar, ele vai ser o quê? Ele vai ser verbo transitivo indireto. Então, grave o verbo aspirar, porque eu acredito que ele também pode cair na sua prova. Ou o verbo aspirar, ou o verbo assistir. Está no sentido de respirar, é verbo transitivo direto, ou seja, não pede preposição. Já se ele estiver no sentido de desejar, ele é verbo transitivo indireto, aí ele pede preposição. Por exemplo, vamos lá, vamos aqui ao nosso exemplo. Aspirei ao cargo. Aspirei ao cargo, ou seja, desejei o cargo. Se eu desejei, se está no sentido de desejar, é verbo transitivo indireto. E aqui está a minha preposição. Já se ele tiver no sentido de respirar, aspirei o ar do campo. Já se ele estiver no sentido de respirar, ele não tem preposição. Então, grave esses dois verbos que eles são muito importantes. Agora nós vamos dar um bizu de matemática. Não saia daí, deixa o teu like, faça um comentário sobre o que você quer que o professor Ricardo Oliveira traga nos próximos vídeos, ok? Eu coloquei lá, os inscritos solicitaram e eu estou aqui fazendo vídeo. Então, deixa um comentário aqui, coloque aqui uma regência, um verbo que você acredita que pode cair. Qual é o verbo? O verbo namorar. Nós temos o costume de falar namorar com. Isso aí é errado. Coloque aí qual é o verbo sobre essa matéria de regência verbal que você acredita que vai estar na tua prova de fuzileiro naval. Vamos ver agora a questão de matemática. Vamos lá, futuro militar. Agora nós vamos resolver
essa questão aqui de cubo. Por quê? Porque provavelmente uma questão muito semelhante a essa estará lá na sua prova. Então, relembrando, pega o bizu do sargento, relembre as fórmulas. Qual é a fórmula do volume do cubo? Volume é igual a ao cubo, a área lateral é 4A ao quadrado e a área total é 6A ao quadrado, ok? Então, pega o bizu do sargento, grave a fórmula do cubo, aprenda e entenda o cubo, porque provavelmente eu acredito que estará uma questão dessa lá na sua prova. Vamos resolver essa questão, vamos entender e dessa forma acredito que estarei te ajudando, ok? Já deixa o seu like aí. Vamos lá. A área de um dos lados de um cubo mede 25 metros ao quadrado. Calcule o volume desse cubo. Então, eu já rabisquei aqui, já deixei mastigado para vocês sobre aqui a parte lateral de um quadrado. Olha aqui, nós temos a parte lateral do cubo. E essa parte lateral do cubo, ela é um quadrado. Ela é um quadrado, ok? Então, se aqui for A, aqui também vai ser A. É a mesma coisa aqui. Se aqui for A, aqui também é A e aqui também é A. Aí a questão fala o seguinte, olha aqui o que a questão fala. A área de um dos lados de um cubo. Qual é a área do quadrado? A área do quadrado é lado ao quadrado, ok? A área do quadrado é lado ao quadrado. Mede quanto? Mede 25 metros ao quadrado. Então, eu sei que se eu multiplicar isso aqui, ó, A ao quadrado, que é a fórmula da área do quadrado, tem que me dar 25. Agora, o que que eu faço? Eu vou tirar a raiz de 25. A é igual a raiz de 25. A é igual a raiz de 25 é 5. Pronto. Eu achei agora o meu lado. Eu achei o meu lado. O meu lado mede 5. O meu lado mede 5. O que que a questão está querendo? O que que a questão perguntou aqui? Calcule o volume desse cubo. Calcule o volume. Qual é a fórmula do volume? O sargento já deu o bizu. A fórmula do volume é A ao cubo. É só pegar um dos lados e elevá-lo ao cubo. Nós já achamos o lado. O lado mede 5. Então, o volume é igual a 5 ao cubo. O volume é igual a 5 vezes 5 vezes 5. O volume é igual a 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 25 vezes 5, 125. Pronto. Aqui está a minha resposta. Pega aqui, assiste novamente, passa para o papel, pega a caneta, nada melhor do que isso para sua memória gravar. Faça essa questão, anote essa questão no papel, é uma questão boa. Pode cair na sua prova e se cair algo parecido, eu tenho certeza que você vai acertar. E olha só, olha aqui para o professor Ricardo Oliveira. Quer ser fuzileiro naval? Se você quiser ser fuzileiro naval, eu vou deixar aqui na descrição um link do curso completo para fuzileiro naval. Ali também tem módulo de português, caso você arrebente na matemática, mas tenha dificuldade em português. Lá tem um português do sargento. Tu vai pegar vários bizus, já está tudo mastigado, tem um estudo verticalizado do edital, então já está ponto a ponto, assunto a assunto que você tem que assistir, além das vantagens que tem de você estudar no PRO Concursos. Então, quer ser fuzileiro naval? Vem aqui na descrição, acesse o link, acesso de 18 meses com aula ao vivo e mentoria do sargento. É só você procurar aqui no canal. E, novamente, se inscreva no canal, ative o sininho, fortaleça, pô, tô dando vários bizus para vocês têm que fortalecer para que eu possa continuar dando esse bizu, ok? Professor e sargento fuzileiro naval Ricardo Oliveira, ad sumos!